Desvendados. De acordo com a McKinsey, 60% das organizações que monetizam seus dados alcançam um ROI de até 200% ou mais. Mas apesar desse enorme potencial, a mesma pesquisa indica que 68% das empresas ainda possuem dificuldades de garantir as práticas éticas e conformidades regulatórias. No episódio de hoje, falaremos de Data as a Service. Eu sou Guilherme Tavares e junto com Marilena Cancelier, trataremos esse assunto no episódio de hoje. Não é isso, Mari? É isso, a gente está falando de uma possível fonte de renda, receita, mas ao mesmo tempo que implica em muitos riscos, segurança, qualidade. Como monetizar, de fato, os dados? É um caminho viável, factível, real para as empresas atualmente? Para discorrer sobre esse assunto, a gente tem hoje como convidado Rafael Godoy, que é superintendente de dados na Equifax. Seja bem-vindo, Rafael. Obrigado. E aqui a gente tem Hugo Ravagnani, que é gerente de Analytics na Hotmart. Seja bem-vindo, Hugo. Obrigado. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado, pessoal. Dados se tornam cada vez mais um ativo estratégico nas empresas. Para vocês, é realmente um ativo estratégico? Bom, especialmente aí para a Equifax, né, onde eu trabalho, mas acho que por todas as empresas que eu tenho passado recentemente, fintechs, empresas de CRM, acaba sendo um ativo muito importante quando você acaba conectando com a geração de receita. Então, tive passagem em empresas de CRM que conectava isso a sistemas onde geravam lifts na receita de vendas de outras empresas. Fintechs que acabavam usando esse tipo de dado para gerenciar o risco, né, na concessão de crédito, até ajudar as pessoas a quitarem suas dívidas através da gestão da própria inadimplência. E atualmente, num birô de crédito, acaba sendo o produto principal, né? Como é que a gente encontra as informações certas para as pessoas, para elas terem acesso ao crédito, ter uma vida financeira mais justa, né? Mas também para as empresas acabarem gerenciando o risco delas em torno da concessão, da gestão dos ativos dela, por exemplo, de um FDIC ou de alguma coisa assim. Então, sim, eu vejo como, na verdade, um grande insumo para não só para onde eu trabalho, mas várias outras empresas são conectadas a esse tipo de ativo. E aí eu vejo que na Hotmart também, tá? A Hotmart ela tá muito conectada à receita e a gente diz muito lá que você ter dados, você coletar já é algo que passou a ser commodity. Então uma empresa que não tem isso hoje vai chegar a falir em algum momento ou vai ruir, tá? Ela tá tendenciando a isso, tá? E a gente também já passou da fase de ser uma empresa voltada para Analytics, voltada para querer analisar o dado. Eu acho que o foco agora, e é o que a gente mira, né, é olhar para ser uma empresa data first, que a gente chama. O que é isso? Ter uma vivência, uma cultura que é baseada em dados e tudo que nasce e se desenvolve, ele está pensado em dados, tá? Eu acho que isso faz com que a cultura da empresa seja muito mais forte em viver dados e, ao mesmo tempo, facilita você rentabilizar, facilita você criar novas linhas de receita a partir do momento que você entende e conecta os dados que você tem com o valor que o seu cliente percebe. Legal. O Data as a Service está mudando o jogo nas empresas, porque até então, como você mesmo trouxe, os dados eram só para olhar para o retrovisor ou entender como foi o meu mês, onde há um gargalo na indústria para eu produzir um pouco mais, mas nunca pensando numa ótica de que tipo de produto eu posso lançar, que tipo de unidade de negócio pode se despontar através do dado que eu estou analisando por uma mudança de comportamento do consumidor. Como é que vocês hoje enxergam dentro das empresas que vocês atuam o dado sendo utilizado para criar novos produtos para aí sim gerar novas receitas? Acho que tem um exemplo bacana aqui. Eu vou trazer, mas daí, obviamente, vocês complementam. Mas acho que, por exemplo, aqui no próprio país nosso, a gente tem acesso a alguns dados públicos, como, por exemplo, profissionais liberais. Uhum. Então, a gente consegue acessar esses dados de forma gratuita até, né? E pode-se pensar, esse dado aqui, para mim, eu posso utilizar para alguma coisa. Mas acho que o ganho, tá? Eu acho que o Hugo fez essa ponte bacana aí, que é o seguinte: como é que a gente gera o valor percebido não só pela empresa, mas
pelo próprio cliente, né? Então, imagine esse dado de profissional liberal conectado com outros dados profissionais daquele mesmo CPF, conectado com a vida financeira dessa pessoa em determinadas dados transacionais correntistas. Aí, a partir do dado liberal que você tinha, ou de profissional liberal que você tinha acesso, e que talvez não tivesse muito valor você olhando sozinho, quando você consolida ele com outros dados e faz uma curadoria, você infere renda. E aí a renda inferida, ela pode ser utilizada aí sim para a vida da pessoa para ela ter um ganho. Uma concessão de crédito, empréstimo, até para verificar a viabilidade aí de uma quitação de uma dívida. Então uma coisa que isoladamente você vê o dado, e na verdade a gente tem acesso a vários outros dados públicos ou até comprados, mas o ganho, e aí olhando o Data as a Service, está em como que você começa a consolidar isso e usa internamente. Acho que o Hugo deu uns exemplos bacanas, assim, ou seja, para você ter sistemas internos, né, produtos de dados que daí tomam as decisões em prol da empresa, ou você acaba fazendo essa curadoria e fornecendo para outros negócios. Aí eles sim para usar, como por exemplo um score de crédito, uma inferência de renda, algum report sobre aquela pessoa, até uma oportunidade de algum modelo de cobranças. Então eu vejo essa evolução, né? Acho que tem dados disponíveis, sejam eles comprados, gratuitos, mas talvez o grande negócio do Data as a Service, como está evoluindo a tecnologia, está em como a gente começa a agrupar, começa a fazer a curadoria do que é... A gente estava até conversando um pouquinho antes. O que é o dado errado e o dado certo, o que é o dado bom e o que é o dado ruim, né? O dado errado e o certo, a gente tem o controle, o dado errado não pode entrar. É melhor nenhum dado do que o dado errado. O bom e ruim já começa a ser interessante do ponto de vista... Bom, eu consigo inferir a renda, mas não é 100% de confiança que é aquele valor. Mas eu tenho uma confiança de 85%, de 75%. Talvez para algumas aplicações já seja o suficiente. Para outras, não. Então, acho que essa que é a dinâmica que está moldando o Data as a Service ou Data as a Product atualmente. Pelo menos é a minha opinião, tá, gente? Eu gosto de olhar o Data as a Service como uma solução que possibilita fazer com que a empresa olhe para o core dela. Então, ela tira o peso da tecnologia ou da necessidade de desenvolver tecnologia para colocar a empresa olhando para o seu cliente. Como que eu gero mais valor para ele, quais são os medos deles, as dores, o que eles pretendem com isso. Se eu tenho um stack de tecnologia que já gera o dado, e aí como eu falei, né, ter o dado já é commodity. Eu preciso ter, é obrigatório, assim como sua mãe em algum momento falava que você precisava ter uma faculdade para você ser alguém na vida. Hoje, a empresa, se não estiver estruturando como coletar esse dado, ela vai falir. E ao mesmo tempo... Quando você olha, por exemplo, eu vejo alguns exemplos muito claros para a gente listar isso, né? Poxa, em São Paulo, eu tenho certeza que perto da casa de todo mundo aqui tem um mercado. Quando a gente olha para esse mercado, se você pensar que ele foi completamente estruturado, dependendo do público de pessoas que vai naquele mercado, dependendo do consumo, então assim, isso é como você usa numa empresa de varejo, em diferentes lugares, você usa a tecnologia a seu favor como um meio para que você direcione o valor percebido pelo seu cliente no dia a dia, tá? Agora, tem uma questão que eu considero já relevante, independente da monetização, mas com a monetização se torna ainda mais importante, a gente joga mais luz sobre ela, que é a questão ética e regulatória, né? Quando se trata de dados, a gente já traz isso como uma necessidade crucial, né? Que esteja em conformidade com a legislação e que esteja também dentro da ética, né? Quando a gente fala em monetizar, me parece que se torna ainda mais relevante, né? O que uma empresa precisa saber e fazer e colocar em prática para levar uma estratégia de monetização de dados adiante, estando dentro da regulamentação e dentro da questão ética? Acho que primeiro é ter clareza, né? Dar clareza para o seu cliente o que você vai fazer com o dado e para que você está coletando aquela informação. Deixar ele ciente e tomar a decisão se ele quer ou não colocar isso para ser usado, tá? O segundo ponto para mim e a LGPD vem muito para direcionar isso, né? Você não pode usar dados pessoais que categorizem uma pessoa abertamente e fornecer e vender isso abertamente, tá? Então a mágica aqui, na minha visão, é você conseguir, sem individualizar o seu dado,
monetizar ele através de grupos. Como a gente tem exemplos em grandes empresas. Poxa, como que um Facebook saiu de uma empresa, de uma rede social, para uma empresa que hoje comercializa o espaço de tela de algum grupo de pessoas que você não sabe quem é. E isso, para mim, dá uma vantagem competitiva para a sua empresa. Até porque, quando você não vende o seu ativo principal, que é o dado individualizado, você vende o espaço para que esse cliente receba informações e, consequentemente, você torna uma outra empresa ou parceiros ali que sejam dependentes de você para fazer com que esse público seja atingido, tá? Sim. Rafael, você trouxe um tema super importante aí, que é a sensibilidade do dado, LGPD, norteando tudo isso. E a gente sabe que muitas vezes o desejo de gerar receita através dos dados dentro de uma empresa é enorme, é voraz muitas vezes. Mas também a gente se depara com a proteção e a privacidade dos dados, apoiando ao sigilo de entender quem é aquela pessoa que está tendo aquele comportamento. Como é que vocês enxergam isso? Como é que eu consigo equilibrar hoje o desejo de um executivo ou de um mercado de capital querendo gerar mais receita e, do outro lado, a privacidade do dado, protegendo o indicador e não necessariamente expondo o comportamento no CPF? Assim, tentar explicar sem ser muito longo, mas assim, uma coisa que eu gosto de ver é qual que é o objetivo da regulação, né? Por que ela passou a existir, né? E eu vejo a LGPD, eu não vejo como algo negativo, eu vejo ela como um compromisso da empresa, dela pegar e conectar. Beleza, vou usar os seus dados para um propósito de gerar receita, mas essa receita ela vai ser gerada através de ética e a seu favor. Então é legal, porque a gente às vezes acha, poxa, a pessoa não vai dar o consentimento dela para questões de dívida e tudo mais. É incrível como as pessoas dão consentimento de informações sobre dívida para abrir um canal de negociação daquela dívida. Então, quando você cria um sistema, produto de dados ou um serviço de dados, que conecta o valor que ele entrega à necessidade da pessoa, o fluxo de dados ele naturalmente vem. E essa transparência, né, através do termo de aceite, dos contratos, é que é necessário. E quando não se constrói isso, e obviamente você tem que dar liberdade para a pessoa tirar o consentimento e tudo mais, assim como é feita na regulação, é aí que a receita você começa a perceber que é uma receita que não é sustentável, que ela é criada em cima de algo que, na verdade, possa ser até nocivo para o cliente. Poxa, eu estou coletando dados de um monte de coisa para ficar disparando um monte de e-mail que para aquela pessoa não tem valor algum. Ela tá me dando o dado dela, ela tá dando o consentimento do uso da dela para me ajudar na minha vida financeira e não para e-mail marketing. Então, acho que isso que é o respeito que tem que ser construído das empresas, essa que é a preocupação que tem que ter com as pessoas detentoras daqueles dados. E a regulação ela vem para tentar criar esse vínculo. É mais uma tentativa. Assim, o objetivo acho que é o bacana. Aí daí, obviamente, cada um vê de algum jeito. Eu gosto de ver do jeito positivo a regulação. E eu gosto de você ter citado a questão de ser uma receita que ela é perene. Isso faz com que seja ali o grande balizador de uma receita ética ou não. Se ela não é ética, muito provavelmente ela vai ruir também, porque ela vai acessar um desejo que não existe. Então, consequentemente, não vai ter retorno, tá? Ao mesmo tempo, trazendo um ponto aqui contrário, a lei foi gerada, e eu concordo muito contigo que ela é importante, ela tende a direcionar um caminho ético, mas ela, por vezes, ela é usada sem um consentimento e sem o entendimento das pessoas, tá? Então, existe pouco conhecimento e está muito à sombra ainda das pessoas. Então, é nessas brechas que, às vezes, as empresas usam para fazer esse tipo de serviço e isso se torna não ético, tá? E aí volta na questão de ser uma receita que, em algum momento, vai ruir. Sim, na linha que você trouxe. E exatamente que, às vezes, fica o perigo, né? Que daí tenta criar um pouquinho mais de regulação para controlar esses desvios, aí a regulação acaba ficando exaustiva para as empresas. Sim, é um bom ponto, concordo. Saindo das grandes big techs, tem exemplos práticos do que a gente poderia trazer aqui de tentativas de monetização, tanto de sucesso quanto de insucesso? Eu tenho alguns. Não necessariamente precisa revelar as identidades, tá? Fiquem à vontade com isso. Assim, eu falei dos mercadinhos, acho que é um grande exemplo, são grandes empresas, mas assim, elas sabem que num bairro específico tem mais agrupamento de pessoas mais velhas, com isso elas vão ter ali
um consumo maior de certo produto, então elas vão alocar como os produtos estão dentro da empresa. Ao mesmo tempo, exemplos que eu já tive que se aplicam em vários contextos, tá? A gente sabe que no lançamento de um produto novo, de uma nova coleção de uma grande empresa, a empresa sabe que se em um dia ela não vender aquele produto com tanta quantidade ou valor X, ela já sabe que aquele item ou não vai vender mais ou tem uma grande chance de não ter sucesso. Então ela toma ações a partir desse segundo momento, segundo dia, para garantir que esse estoque seja dissolvido, que ela consiga de alguma forma chegar ao mercado mesmo e entendendo muito a recepção das pessoas, tá? Isso funciona para coleções de roupa, isso funciona para produtos que são lançados e a gente sente um alto nível de cancelamento. Então, assim, em poucos minutos você já consegue saber se aquele produto é bom ou é ruim, se ele vai funcionar ou não vai, se ele vai ser perene, tá? Isso é muito projetando o que você já teve, mas olhando para frente, né? Conforme o que já foi construído ali de consumo naquele tipo de produto, tá? Gera uma linha de tendência que, se não for atingida, isso vai flopar. Acho que eu tenho 2 exemplinhos, um de produto e um de serviço. O de produto é um... Acho que muita gente deve ter trabalhado, mas sistema de recomendação. Então, você consolida uma série... Foi no varejo, e você consolida uma série de informações sobre compras e, enfim, cadastrais. E são sistemas que geram, na média, 4% a 12% de lift em vendas, assim, dependendo da aplicação. Então, é como se fosse uma chavinha. Você liga, dá 4% de receita a mais. Você desliga, dá 4% de receita a menos. E também, como serviço, sistemas de cobrança com precificação dinâmica. Então, são sistemas que, dado o perfil do cliente, né, e da dívida desse cliente, fazia oferta dinâmica da precificação de juros, né, da recuperação, e fazia com que houvesse mais conversão, numa média aí de 15%, mantendo o nível de recuperação, ou seja, a empresa não perdia dinheiro. Então, ela baixava um pouquinho o número de... o valor que ela cobrava do acordo, então a dívida ficava menor, recuperava mais, tinha um lift de pessoas que saíam quitadas, e o nível de recuperação tinha um pequeno lift, mas no mínimo ele se mantinha, ou seja, ela botava a gente com vida financeira mais saudável no mercado e não perdia dinheiro com isso. Se ela fosse cobrar full e tivesse a mesma performance, ia dar na mesma, só que ela não ia conseguir naquela metodologia, usando simplesmente a matriz que usava, recuperar naquele nível. Então, usando uma escoragem, usando uma técnica que você aglutina informações positivas, negativas, cadastrais e comportamentais, ele fala, bom, oferece um acordo nesse nível para esse conjunto de pessoas e tudo mais. Como o Hugo falou, né, de segmentação da proposta de valor. Isso costuma funcionar bem, é aplicado em bastante na indústria já. Assim, não é nenhuma novidade que eu estou falando aqui. E, Rafael, você me fez lembrar de alguns exemplos que as empresas hoje... A gente vive um momento de centralização, né? Hoje tem milhões de bancos digitais, onde você leva os seus dados para lá, mas assim... A gente tem alguns casos onde a descentralização gerou novas centralizações. Vou dar um exemplo aqui, o Spotify, por exemplo. É a empresa que controla todos os gostos musicais, que controla tudo que é mais ouvido. Então, assim, se ela entende que ela tem o domínio do dado completo e ela consegue monetizar isso, acho que muda o patamar dela. Então, hoje, se eu tivesse uma empresa de gravadora ou alguma coisa nesse sentido que lançasse artistas, eu ia com certeza consultar os relatórios do Spotify para ver o que tem mais ali sendo consumido para eu ir na veia e achar o lugar de espaço que existe, sabe? Ser mais comercial. Você trouxe aí, eu ligo e desligo, ou eu iria avaliar um Spotify para poder buscar um relatório. Aí tem muitos exemplos de Data as a Service em empresas já maduras, já com sua implementação de dados ou de jornada completa. Quais seriam, então, no ponto de vista de vocês, os maiores desafios que as empresas que estão aí no zero, começando a pensar sobre esse tema, teriam ao enfrentar implementações de Data as a Service, pensando em desafios de infraestrutura, pensando em desafios de cultura, ou até mesmo pensando em desafios internos, onde o executivo quer a receita, mas naquele caso, ou no seu serviço ou seu produto, a LGPD é mais pesada?
Bom, eu tenho uma tendência de começar por governança, para ter um pouquinho mais de consciência do que tem disponível na própria empresa. E uma ideia do nível de maturidade que ela está, que a gente estava conversando um pouquinho mais, governança de dados é quase como cultura organizacional. Você não pega um modelo e coloca a goela abaixo em todo tipo de empresa. Você tem que entender como que é a dinâmica de criação daquele dado, de aquisição, como que é a dinâmica, a estrutura organizacional da própria empresa, se ela está muito em silos, se ela tem uma centralização da gestão de dados. Mas acho que não escapa de você entender, em termos de ativos, quais são os dados que você tem disponível e como que eles estão estruturados. E não precisa ser exaustivo nisso. Basicamente, é ter um entendimento e depois começar a trabalhar, como eu mencionei, regras mais simples. O que é dado certo, o que é dado errado. Dados errados não podem entrar nesse sistema de consumo. E o que é dado bom e o que é dado ruim. Aí sim, aí você começa a organizar o dado de tal forma que você consome com mais consciência. E sempre linkando o propósito de uso. Então, por exemplo, em birôs de créditos se coleta dados de várias fontes. Às vezes da empresa são menos. Então tem que ter, mas de qualquer forma tem que ter a preocupação com que propósito de uso aquele dado está vindo. Porque no meio do caminho ele pode se desviar e pode ser um dado que foi coletado, por exemplo, numa fintech, para o propósito de uso de uso para crédito, né? Esqueci o termo aqui exato, mas o uso para o crédito do cliente ser usado para e-mail marketing, para venda de outro produto que não tem a ver com isso. Eu acredito que quem está no zero hoje, eu acho que tem todas as ferramentas para fazer isso desde o dia zero. Eu acho que é muito mais difícil virar uma empresa que já está rodando no modelo antigo do que quem está começando. Então, assim, qual é a minha dica, né? Olhe para a tecnologia como um meio que vai te fazer chegar no seu objetivo final. E olhe para o seu negócio como o seu objetivo final. Então, assim, foque os seus esforços totalmente no seu objetivo final, no seu negócio, em que você quer fazer acontecer. E use a tecnologia a seu favor, tá? De novo, acho que a gente está em momentos onde a gente, se não mudar a cabeça, vai chegar... O mercado está se afunilando cada vez mais. Então, concorrentes são muito mais fáceis de serem criados. Então, o quanto você conseguir virar a sua cabeça para gerar valor para o cliente usando dados, muda o seu patamar e muda como você se coloca e gera vantagem competitiva, que acho que esse é o principal ponto. A monetização de dados, na visão de vocês, é uma estratégia que se aplica em todas as indústrias? Ou existem indústrias mais aderentes, menos aderentes, com mais risco, com menos risco? Eu acho que ela se aplica em todas. Eu acho que a gente tem dificuldades diferentes de você encontrar um caminho, tá? De novo, empresas muito bem consolidadas, muito grandes e com uma raiz muito, não vou dizer antiga, mas assim, com um pensamento mais voltado a bens de consumo, é mais complexo, tá? Porque você já está estabilizado, você já tem fontes de receita muito grandes e talvez essa monetização demore a atingir patamares relevantes, tá? Mas elas são importantes para você em algum momento estar pronto para a virada de jogo, tá? E que já está acontecendo, tá? Citando exemplos aqui, empresas petrolíferas. Cara, é super difícil falar de como que eu vou monetizar dados a partir disso, tá? Mas eu não tenho exemplos, por exemplo, não consigo pensar agora em exemplos, mas assim, é importante que os executivos, que as pessoas e que esteja na cultura algo voltado a pensar nos dados como a primeira e a coisa mais importante do seu negócio, porque eles vão virar a receita principal do seu negócio. Na visão de vocês, o que diferencia uma empresa que apenas coleta os dados de uma empresa que consegue realmente transformar os dados em valor estratégico? É uma cultura executiva top-down? Ela é uma cultura 360 dentro da empresa? É uma nova pessoa que veio e abriu um departamento de inovação e trouxe uma disrupção para dentro da corporação? O que diferencia essas empresas? Acho que das respostas que eu dei, essa vai ser a mais curta. É aquela que entende a receita gerada pelo dado que ela tem. A empresa que sabe fazer o cálculo é a empresa que detém isso. Mas para ter esse nível de entendimento, a gente está falando de trazer isso por uma visão estratégica de posicionamento da empresa, né? De negócio. Exatamente. Não parte apenas de um entendimento, mas assumir que isso é uma estratégia de negócio da empresa.
Sim, acho que é exatamente o que a gente vem discutindo até agora. Como é que a gente cria uma governança, gestão dos dados, identifica e conecta exatamente com os produtos que estão gerando receita a partir dele. Sejam produtos da própria empresa, sejam serviços da própria empresa, mas criar essa conexão. Do contrário, acaba sendo o que entra sempre na discussão, que é apenas custo. Por que a gente tem esse dado? Por que a gente mantém esse dado? Por que a gente mantém esse processamento desse dado? E essas perguntas ficam permeando a empresa e ficam tirando energia das pessoas. Mas quando você conecta, quando você faz a conexão, de fato você muda o patamar. Você toma decisões mais conscientes de que dados você mantém, melhora. Eu acho que essa percepção tende a transformar a cultura da empresa. E eu vejo esse como o gatilho de mudança. Não acho que uma área de inovação é suficiente, ela sempre é isolada e é muito focalizada. Não acho que dados podem crescer num silo, eles precisam estar na empresa inteira, tá? Assim como um nível executivo muito voltado a dados também direciona o crescimento da empresa para essa linha. Então, precisa estar na cultura, tá? Então, esse é um jeito, como o Rafael falou, de fazer com que isso vire cultura, tá? Mostrar o valor e mostrar o quanto de receita que está sendo gerado dado aquele trabalho todo que foi tido. Porque, assim, não é uma transformação fácil. Acho que tem ficado fácil por conta das ferramentas, dos sistemas que a gente tem hoje, tá? Mas é complexo. Eu preciso de muita conexão para isso funcionar, eu preciso conseguir imergir no meu problema, tá? Mas para mim tá ligado à raiz, à cultura da empresa. E Hugo, visando a resposta de vocês, onde parte é uma empresa com cultura em dados, a qualidade do dado, entendeu esse dado em toda a sua jornada, para que eu também, ao analisar dados, eu veja que tem receita vindo dessa ideia que foi construída por independente da área. Eu poderia, então, dizer que o dado é o protagonista de tudo isso? Eu acho que sim. É o que a gente fala, né? A gente precisa ter cada vez mais empresas data first. Então, que elas pensam no dado desde o momento que existe uma concepção de produto, desde o momento que um planejamento estratégico esteja sendo feito. Então, assim, eu não consigo planejar estrategicamente uma nova receita sem saber acompanhar como é que isso está acontecendo, sem entender quanto isso está gerando de valor para o meu cliente. E isso tudo se quantifica em dados, se quantifica em número, tá? Eu concordo. E basta pensar assim que é o insumo, né? Se o dado ruim, ele gera uma recomendação, um serviço ou qualquer outra coisa ruim. Imagina se fossem dados ruins o YouTube ou alguma coisa, você ia falar, meu Deus, não faz sentido isso daqui pra mim. Eu não vou mais assistir porque tá meio errado. Não parece que é o meu estilo, não é o meu gosto. Isso se replica a mesma coisa para sistema de crédito. Fala assim, peraí, tá falando que eu sou de altíssimo risco, mas nunca atrasei uma conta. Então é a questão do dado ruim, sim, ele é o cerne aí no final das contas do sucesso que vai ser o produto. Porque dado ruim não tem processo no meio do caminho que você corrija dado ruim, assim. Você só pode descartá-lo, mas corrigir, você dificilmente vai saber que ele era um dado errado. Simplesmente ver que ele não passa em determinados parâmetros de qualidade, mas você tem que ir muito na fonte para descobrir que foi uma transação que ao invés de ser 100 era 50, etc. Então, enfim, eu concordo aí com a afirmação de que o dado está no cerne aí desse sucesso aí, dessa estratégia. E eu acho que ele tá no cerne do problema e no cerne da solução. Da solução também. Porque ele pode ser o problema, como o Rafael falou, mas ele é a solução. E a gente precisa olhar para ele como a solução. Tá? E eu queria explorar um pouquinho a visão de vocês em relação ao futuro. Data as a Service e monetização de dados. Qual é a visão de vocês sobre o que está por vir por aí? Quais são os próximos passos? Como que a gente enxerga essa evolução? Até num pilar econômico, né? De materialização dessa monetização como uma frente realmente de geração de receita. Bom, como o Hugo falou, você piscar o olho já abriu umas 3 empresas que estão competindo com você no mesmo nicho. Vai se destacar aquela que toma as melhores decisões. Então, uma fintech vai se destacar aquela que, para aquele público que ela está atuando, ela usa melhor o FDIC dela, usa melhor o dinheiro que ela tem disponível para conceder crédito. Alguma de conteúdo, a mesma coisa. Quem divulga melhor os cursos que fazem mais sentido para a vida daquela pessoa naquele momento. E por aí vai, né? Então, até acho que exemplos de IA, né, que se destacaram de repente com base em interpretações de que ela foi treinada com dados melhores. Então, no final das contas, fazendo um pouquinho de futurologia, quanto melhor o dado que você tiver, melhor vão ser as suas decisões, melhor vão ser as suas soluções. Isso vai ser uma tendência.
Eu não vejo o contrário, né? Acho que é que nem não sei se é o Bezos falou assim, o que você vê que não vai mudar daqui 10 anos, alguma coisa assim, eu não lembro da entrevista direito. O que eu acho que não vai mudar é que a gente vai aceitar dados com menos qualidade no futuro. Daqui 10 anos a gente não vai aceitar dados com menos qualidade, a gente vai querer dados com mais qualidade. Mais qualidade. Então, fazendo uma futurologia... Mais eu diria qualidade, que... menos quantidade, né? E assim, essa pergunta é difícil de responder porque a gente vive num momento que tá tudo virando do avesso. Acho que há 3 anos atrás a gente não tinha nada de AI, por exemplo, e agora, se você não usa AI, você tá fora do mercado e vão te derrubar, tá? É difícil, mas assim, o que eu vejo é que tem soluções que te direcionam para criar uma vantagem competitiva, tá? E tem soluções que você vai colocar simplesmente para garantir que você tá, como a gente chama lá na Hotmart, né? Widening the moat, ou afundando o poço e tirando diferença do seu competidor, mas assim, não vão te levar para um patamar diferente. Eu acho que dados é o que em muitas empresas te leva para um patamar diferente. Não é fazer o marginal um pouco melhor, é fazer uma coisa disruptiva que ninguém faz, tá? Então, tá ligado para mim conectar dados com relação ao mercado no sentido de ser a fonte primeira de análise, ser a fonte primeira de negócios, tá? E em algum momento isso vai, e já é foco, né? Já é o maior foco, assim, das empresas e em alguns lugares até de receita. Né? Sim. Eu queria trazer uma última pergunta antes da gente transicionar para o nosso quadro game. A gente sabe que cada vez mais a gente coleta dados, até muitas vezes sem utilidade, ou eu não sei nem para que eu estou coletando aquilo. A gente tem até um episódio de Dark Data que fala sobre esse tema. Mas a gente tem grandes desafios, não só na coleta, mas na integração. São sistemas distintos, são fusões e M&As nas empresas que vêm com um legado de sistemas e de softwares. Como tudo isso gera uma complexidade para eu conseguir continuar tracionando essa minha transformação, pensando em dado como serviço visando receita, diante de um cenário onde eu acabei de adquirir uma empresa e eu tive que quase que voltar do zero esse projeto? E eu vejo que é muito comum isso acontecer em M&As, a gente subestimar a dificuldade de integrar as duas empresas, tanto em cultura quanto em dados, tá? Recentemente a gente viu isso algumas vezes na Hotmart. É difícil de você pegar uma empresa de fora, uma empresa até brasileira, e conseguir colocá-la para dentro do seu ecossistema. Então, eu acho que a gente precisa olhar para isso como um problema de integração. Então, assim, ao se olhar para um M&A, olhar para uma compra, você tem que garantir que a sua proposta sai da apresentação, sai do slide bonitinho, porque é lá, qualquer coisa o slide aceita. A questão é como é que você coloca em prática a integração que você propôs e coloca esforço nisso. Se não tiver esforço, a gente sempre vai trabalhar em ilhas e o valor que você gera vai ser minimizado. Uma visão que eu tenho um pouquinho mais técnica, mas acho que vai nessa linha, mas ela acaba sendo mais técnica. Eu gosto de pensar assim, você vai adquirir um dado ou fazer um M&A, no final das contas você tem que estabelecer aquele vínculo com a receita, né? Ou seja, que testes eu faço em cima deste dado que de fato eu consigo ver que eles vão agregar. Seja, por exemplo, num score, seja, por exemplo, numa recomendação. Fazer, assim, bem um teste AB mesmo. Então, estruturar o processo de aquisição ou o processo de evaluation desse dado com um pouco mais de critério que não seja só o negocial. Às vezes o dado ele é estratégico, mas eu gosto de ter essa visão um pouquinho mais no sentido de estabelecer uma metodologia, por exemplo, junto ao time de analytics, com dados e faz uma bateria de testes que verifica o impacto naquela base, se vai trazer dados mais corretos para dentro, ou com maior confiabilidade, ou se vai mudar alguma performance de serviço que é ofertado, e isso ajudar na decisão. Obviamente, às vezes não vai ser só isso o driver, mas eu gosto de ver que para esse problema é bom que seja transparente e bem objetivo no sentido do que está sendo testado. Transparente na medida em que pode ser retestado por outra equipe, pode ser retestado em outro momento e chegar às mesmas conclusões, e não ser algo obscuro, que foi uma decisão, por exemplo, do passado e que nem sabe por que foi feito aquilo. Excelente. Vamos para o quadro game? Vocês topam um desafio? Manda ver. Vamos. Eu vou simular aqui um cenário de uma problemática e depois eu devolvo a pergunta para vocês, para ver a opinião de vocês de como que a gente pode propor soluções aqui para esse problema.
Uma startup no setor de saúde possui uma vasta base de dados anonimizados sobre padrões de comportamento dos pacientes. A empresa quer monetizar esses dados, oferecendo-os para seguradoras e empresas farmacêuticas. Mas o problema é que parte desses dados foi gerado em ambientes onde a autorização de uso para fins comerciais não está clara. Temos um risco de legislação aqui, né? De regulamentação. Do ponto de vista legal, é possível seguir com anonimização, mas do ponto de vista ético, o risco reputacional é altíssimo. E aí a pergunta para vocês é a seguinte: você seguiria com o desenvolvimento do produto mesmo diante do risco de erosão da confiança dessa comunidade? E como garantir que a monetização de dados seja percebida como geração de valor e não uma exploração? Qual que é a opinião de vocês sobre esse caso? A tendência inicial é não seguir Não com o seguir, produto. né? Acho que mais tá com jeito de parecer que esse é o caminho que a gente quer Do lado que... você tem um executivo ali falando, Exatamente. vamos monetizar, Exatamente. vamos gerar Era receita em isso que eu ia cima falar. disso, Então, vamos pra frente. Você não tem Exato. escolha, né? Você tem que gerar e sai do outro monetizar. lado Exato. com monetização. Dá seu jeito, se vira, E você aí? tem que chegar. Eu acho que aqui o caminho é cético e mostrar ou reafirmar para o seu usuário que ele vai ser usado para algum tipo de produto, algum tipo de linha diferente de valor, tá? Mas aqui o que a gente tem que virar eu não vou usar o seu dado para monetizar para minha empresa. Eu tenho que virar a minha narrativa e falar que eu vou usar o seu dado para gerar mais valor, para te entregar mais qualquer que seja o serviço que for gerado. Então, aqui o poder de narrativa é importante, mas assim, o poder da ética faz sentido até para eu garantir que a minha reputação permanece, tá? O Hugo me fez pensar uma parte da solução, gostei do começo. Parece do ponto de vista legal já tá ok, então menos mal. Mas do ponto de vista reputacional, nem tanto. Eu acho que seguiria essa linha aí que o começou a construir, que é do tipo... reafirmar qual que é a proposta de valor para quem está concedendo o dado e não reutilizar aquilo que já foi concedido e que por algum tipo de coincidência já libera para esse tipo de monetização de forma bastante clara e ver o que acontece, mas obviamente não faz um rollout para a base inteira. Pega um grupo, vê se tem uma aceitação ou se a maioria começa a fazer, tirar o opt-in da concessão de dados. Isso talvez fique até mais claro para o executivo a consequência reputacional daquele produto que ele está pensando em lançar. Então, gostei do comecinho da do Hugo. Eu gostaria de complementar com, basicamente, esse teste um pouquinho mais focado num grupo e não tão amplo. E faz sentido a gente focar mesmo esse teste até numa visão de produto, né? Você sempre testa o valor, experimenta, joga um piloto, depois você vai lá e coleta o resultado, de novo o dado sendo relevante... entende o quanto isso gerou de ação negativa. Então, assim, você nunca vai jogar algo pro mercado que você não tem 200% de certeza que vai ser algo bem aceito e que pode gerar um 1% de risco reputacional seu. Então, ser conservador aqui é importante, mas existem meios de você ser conservador saindo do lugar e se movimentando, tá? Então, é o que o Rafael falou. Se coloca aberto a testar, tá? Ao mercado, sabendo que o seu risco tem que ser reduzido. Então, pegando uma base pequena, alguns poucos clientes, fazendo testes mesmo para garantir que isso tem resultado e mostrando para os executivos. Combinar as métricas com eles, né? Falar assim, a métrica reputacional vai ser o opt-out, por exemplo, da concessão de informação e outras que de repente sejam relevantes. De repente pode ser a própria receita, percebe que não é uma receita relevante para o negócio quanto se achava. Sim, Rafael, Hugo, muito obrigado por terem aceito o nosso convite para gravar esse episódio conosco e por compartilhar um pouco do conhecimento e da experiência de vocês. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigada, Rafael. Obrigada, gente. Hugo. Vocês podem agora expor para os nossos ouvintes como que eles se conectam com vocês nas redes. Para me encontrar, acho que o caminho mais fácil é o LinkedIn mesmo, hugo.aleixo, tá, no LinkedIn. Podem me procurar. Eu posto algumas coisas sobre a minha vida, sobre o quanto que o trabalho tem crescido e desenvolvido ali no meu dia a dia. Acho que é legal para trocar bastante com vocês e pego percepções também com outras pessoas lá dentro.
O meu também, na verdade eu não tenho outras redes sociais, tá, gente? Eu deletei Facebook, Instagram. Não me perguntem o motivo, mas o... Pode ser e-mail também, qualquer Não. outro meio de contato. É Fique à porque- vontade, se não quiser também não tem Não, problema. qualquer coisa que falava, aparecia alguma coisinha lá ofertando o produto. Eu falei, não, chega, não vou deixar usar minha informação pra isso. Mas o LinkedIn é Rafael Godoy, não lembro o link, tá? Então talvez seja melhor colocar depois lá. Mas é Rafael Godoy, né? Muito bem, obrigada, pessoal, pelo convite, por Obrigado, compartilhar gente. o conhecimento de vocês com a gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado. Valeu. É isso. Hoje exploramos um pouco mais de como as empresas transformam os seus dados em ativos estratégicos. Se você gostou desse episódio, curte, comente, compartilhe. Até o próximo. Desvendados,